E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como criar duas conexões com bancos de dados diferentes no Spring Boot com o Java. Então, aqui a ideia desse vídeo aqui é eu mostrar para vocês como que é possível em uma aplicação padrão aqui do Spring Boot se conectar com MySQL e com Postgres. Então, aqui eu já tenho aberto o Postgres. Na verdade, esse Postgres aqui, na verdade, não é o Postgres, né? É o dbeaver, que vai se conectar a um banco de dados Postgres. O banco de dados Postgres vai rodar no Docker. Na aula anterior, eu mostrei como rodar o Postgres. Eu ensinei, né, a instalar o dbeaver e como rodar o Postgres no Docker. Eu vou fazer isso nessa aula. E além disso, eu também tive uma outra aula que eu instalei o Champ, que contém o MySQL. O MySQL está instalado aqui nessa máquina. E para eu acessar o MySQL nessa máquina, eu posso vir aqui em localhost. Aqui eu tenho o Champ rodando junto com o Apache e o MySQL. Então eu acesso aqui via phpMyAdmin. E aqui eu vou ter o MySQL rodando. Então eu tenho aqui o MySQL rodando. Tenho o Postgres, deixa eu rodar ele também. cmd. Aí eu tenho aqui um comando para rodar o Postgres, que é esse daqui. Eu vou, além de rodar o Postgres, eu vou criar um banco de dados chamado vendas. Então vai ser meu banco de dados de vendas. E vou manter aqui a senha como pass. Então posso rodar esse comando aqui na linha de comando, porque eu tenho o meu Docker está rodando aqui, o Docker Desktop. Eu também tenho um vídeo mostrando como instalar o Docker Desktop. Se você tiver dúvidas, assiste lá o vídeo. Então vou rodar esse comando aqui. Então, rodando esse comando, se eu der aqui agora um docker ps, vai mostrar que o Docker está rodando. Eu tenho uma MySQL rodando, então agora a gente pode começar. Eu já fiz o passo a passo de baixar um projeto do zero lá no Spring Initializer. Tem outros vídeos aqui mostrando isso, então eu acabei pulando essa etapa para mostrar aqui nesse vídeo. Então já tenho aqui um projeto chamado aqui dois bancos, que ele vai ter aqui no .xml a conexão com conexão com o Postgres e com o... Cadê o MySQL? E com o MySQL. Então temos aqui as duas conexões. E além disso, né, a gente também tem aqui o JPA, que é o JPA, que é a especificação do Java para comunicação com o banco de dados. E o Hibernate, que aqui no Spring Boot aqui, a gente tem o Spring Data, que também usa aqui o Hibernate. Então a gente vai utilizar essas coisas, essas dependências aqui, né? Essas tecnologias. Eu vou tentar rodar a aplicação, você vai ver que ele vai falhar, porque eu não tenho nenhuma comunicação com o banco, nenhuma conexão com o banco de dados criada ainda. A gente vai primeiro conectar com um banco de dados, vou mostrar funcionando, e depois a gente vai migrar para acessar dois bancos de dados. Então aqui ele está reclamando, né? Então ele não funcionou, como eu disse, porque eu preciso implementar aqui algum banco de dados ou usar algum banco de dados embarcado como o H2, que é bem específico para testes, né? Mas poderia utilizar aqui na aplicação em si. É um banco de dados em memória. Então tá, vamos começar. Para eu começar, eu preciso no Application Properties definir as propriedades para conectar com o banco de dados. Então aqui no Properties eu tenho... Então vamos lá, primeira coisa, o banco de dados está rodando, vou começar com o Postgres. Então se eu vim aqui, eu criei uma conexão aqui, se eu dar aqui um editar, cadê? Editar conexão. Você vai ver que eu estou conectando no localhost, porque aqui ó, no Docker, a minha aplicação está rodando no localhost e ele está rodando na porta 5432. E aqui eu estou falando para conectar no 5432 e o nome do banco de dados é vendas. Qual o nome de banco de dados que eu dei aqui? Vendas. Então, tá tudo batendo. Aqui o nome padrão do usuário do Postgres é Postgres. Eu não criei um outro usuário, então vou utilizar o Postgres e a senha é PASS, no meu caso. Então, se eu der o OK aqui, eu vou tentar conectar. Conectou. Eu tenho aqui meu banco de dados vendas. Aí dentro de esquemas,
eu tenho o public, que é o padrão, e eu não tenho nenhuma tabela. Aqui no Hibernate é possível de você falar para o Hibernate gerar automaticamente. A gente vai usar essas propriedades aqui, eu vou copiar elas e vou colocar no Application Properties. Então, basicamente aqui as propriedades são, eu vou passar o URL que eu vou conectar no banco de dados, que vai usar o driver aqui JDBC do Java, para conexão com o banco de dados, vai conectar no Postgres, localhost 5432, banco de dados vendas. Meu usuário é o Postgres, é a mesma coisa que eu passei no TheBeaver, password é PASS, aí o driver é o org Postgres SQL driver. Então esse daqui é um padrão também que você utiliza, tem que ver aí para qual. Então se for usar o Oracle vai ser diferente, se for usar o MySQL vai ser diferente, etc. Então para o Postgres é esse driver que a gente usa. O dialeto do Hibernate, a gente vai usar aqui o dialeto do Postgres também, mesma coisa, se fosse outro banco de dados seria diferente, a gente vai mostrar inclusive com o MySQL, e aqui esse DDL alto, ele é bem interessante nos nossos casos aqui de testes, né? Porque ele vai criar o banco de dados para a gente. Eu não vou precisar criar o banco de dados através de queries. Não preciso criar, por exemplo, create table, alter table. Ele vai fazer isso para a gente. É claro que quando você está rodando em produção é mais interessante você não usar isso daqui, né? Porque ele vai fazer ali, apesar dele fazer uma mudança bem controlada, ele não faz deleção de tabelas, ou seja, ele não dá drop table. Ele só atualiza ou cria. Mas é melhor você sempre ter ali mais controlado e não utilizar isso daqui em produção. Mas vamos lá começar. Então, esses daqui são os parâmetros que a gente precisa. Eu passando isso daqui, eu tentando executar a aplicação, você vai ver que ela já vai rodar, porque agora internamente o Spring Boot ele acessa essas variáveis aqui e tenta fazer a conexão. Se ele funciona, ele dá que deu sucesso, ó, inclusive ele funcionou. Então ele conseguiu encontrar o banco de dados Postgres, está funcionando certinho. Beleza? Agora eu quero fazer o seguinte, vou criar aqui a minha estrutura do padrão do projeto. Então vou criar aqui um controller. Nesse controller eu vou criar aqui uma classe que eu vou fazer aqui uma classe de pedidos. Pedidos, vou colocar pedido controller. Então vou criar aqui, ele vai ser um REST controller. Eu já criei aqui também um outro vídeo para como fazer a primeira API. Se você tem dúvidas sobre isso daqui, dá uma olhada naquele vídeo lá. Então aqui eu vou usar o request mapping. E vou aqui, pedidos. Geralmente o padrão aqui das APIs REST é usar aqui o plural, então vamos utilizar aqui. E aqui eu vou fazer apenas um get mapping e aqui public. Já vou criar aqui também a minha entidade. Geralmente a gente tem um DTO e a gente retorna aqui nas APIs REST um DTO, mas por fins didáticos aqui eu vou acabar utilizando diretamente a entidade. Então, dentro da entidade aqui eu vou criar uma Java Class pedido. E dentro do pedido eu vou criar aqui o atributo ID, que vai ser o identificador do pedido. Na verdade ele vai ser aqui um long private. Vou colocar aqui o string produto. Vou colocar aqui um double quantidade. Vou colocar aqui um private. Porque no caso aqui, dentro do pedido, teria os produtos. Mas eu vou colocar aqui como se fosse um pedido. O pedido teria só um produto. Só para fins didáticos aqui mesmo, o ideal era ter uma outra classe de produto. E aqui eu poderia adicionar dentro do pedido vários produtos com as quantidades devidas, né? Então, no caso seria o item do pedido. Mas aqui eu vou fazer que a gente só pode fazer o pedido com um produto só, não é real, né? Então é mais para a gente não precisar construir toda a estrutura. Então aqui eu vou colocar private double, o valor do produto,
e aqui private double o valor total do pedido, o valor total. Então, basicamente esses campos aqui, vou colocar aqui a data também, private. Interessante saber a data que foi feito. Local, date, time, data, vai ser a data do pedido. Então aqui eu vou ter esses campos aqui. Essa classe aqui, ela vai representar uma tabela lá no meu banco de dados. Então eu vou anotar ela como @entity e eu vou nomear ela como pedido, tudo minúsculo. Então essa classe aqui vai ser uma tabela no banco de dados. Aqui esse meu ID vai ser o meu identificador no banco de dados, minha chave primária, e ela vai ser um auto-incrementador lá no banco de dados. Então, o banco de dados vai tratar de sempre adicionar um valor aqui. Então, aqui eu vou dar o generated value, strategy, generated value.identity. Então, esse daqui é o que vai fazer ele se auto-incrementar lá no banco de dados. Eu não preciso anotar desses dois atributos, que vai ser o mesmo nome que eu tenho aqui, vai ser lá no banco de dados, a coluna, né? Eu preciso anotar esse daqui porque eu quero usar o snake case, então vou aqui @column, vou mudar o nome do minha coluna lá no banco de dados, que aqui eu posso vir aqui, dar o name, coloquei valor do produto. Então lá no banco de dados vai ser esse nome da minha coluna. Aqui eu posso vir aqui em column também, vai ser meu valor total. E a data, pode deixar assim mesmo. Agora eu vou criar aqui todos os getSet. Pronto, criei aqui todos os getSet. Então agora eu tenho aqui a minha classe pedido e no pedido controller eu vou retornar, no meu caso aqui do get, aqui só para fins didáticos, vou retornar uma lista de pedido listar todos. Então é para fins didáticos, né? Não é uma boa prática você usar listar todos, porque se tiver milhões de pedidos lá, vai ficar bem lento, né? Então o ideal é sempre você usar algum filtro, alguma coisa assim. Então, mas aqui, como a gente está só testando, vamos fazer aqui dessa forma mesmo. Então aqui eu vou usar aqui um service. Vou criar essa classe. Primeiro eu vou criar aqui o pacote service. Vou anotar aqui com service. Aqui public list de pedido. Listar todos. E aqui eu vou retornar do meu repository. Então eu vou criar também um repository. Vou dar aqui o @tuard, private, pedido, repository, pedido repository. Então tá, então vou criar aqui também a minha pacote de repository. Esse pacote aqui, repository. E dentro dele eu vou criar uma interface. Repository, que vai estender JPA repository. E aqui, como parâmetro, é o pedido.
que é o nome da minha entidade, e long, que é o tipo do meu ID. Então eu posso pegar ele aqui, posso colocar ele aqui, e aqui eu posso utilizar o find all. Return, find all. Então, beleza. Aí aqui no meu pedido service, eu posso utilizá-lo no meu controller. E aqui eu posso retornar pedido service, ponto, listar todos. E agora aqui eu já posso testar para ver se ele vai criar essa tabela lá no banco de dados. Vamos ver. Clicar com o botão direito em Application, Run As. A aplicação aqui iniciou. Então, se tudo funcionou, eu vou ter aqui um endpoint de pedidos, que vai, quando eu chamar o get, ele vai listar todos os pedidos. Veja que aqui no banco de dados, atualmente, se eu der aqui um atualizar, eu já tenho aqui a minha tabela de pedido, com aqui as colunas que eu defini lá no próprio Java. Então, veja que eu não criei aqui manualmente a tabela, mas foi criado porque eu tenho o atributo setado como update aqui no banco de dados. Se eu vir aqui e digitar localhost, barra pedidos, e der um enter, pedidos, ele falhou, vamos ver aqui qual que foi o erro. Eu esqueci aqui no pedido repository, anotar ele como repository. E aqui no controller, esqueci aqui de anotar com AutoArt. Então vamos reiniciar aqui a aplicação. E agora sim, está funcionando. Eu só fiquei com uma dúvida se eu realmente preciso desse @repository here, aqui. Deixa eu me testar. Porque que eu me lembro não precisaria dele. Vamos só para confirmar. Eu acho que só tinha esquecido do AutoArt mesmo. Vamos ver. Realmente, não precisa do @repository. Atualmente eles tiraram essa necessidade quando você estende aqui JPA, DJPA repository. Então, se você quiser colocar, não vai fazer diferença, mas não precisa. Então, beleza, funcionou. Então, agora eu já tenho um banco de dados configurado aqui. Agora é a tarefa, né? Então, vamos aqui imaginar um cenário que eu vou ter aqui dentro do pedido. Por algum motivo aqui, eu vou ter aqui o post public. Vou retornar o pedido. Vou aqui criar pedido. Vou receber aqui como request param. Vou receber o produto. Vou receber a quantidade, que vai ser double quantidade, e vou receber o valor. Então aqui eu vou receber esses parâmetros e a partir deles eu vou enviar tudo para o service e o service vai criar o pedido para mim. Porém, imagina um cenário que assim, eu preciso gerar a nota fiscal em um outro banco de dados. Então eu preciso criar uma nota fiscal em um outro banco de dados.
O ideal seria eu ter uma outra aplicação, um outro microserviço, né? No contexto de microserviços, você teria um outro microserviço que cuidaria dessa situação e você chamaria o endpoint de lá ou faria a comunicação via mensageria, alguma outra comunicação. Mas no nosso cenário aqui, por algum requisito mais, mais técnico, a gente precisa se comunicar diretamente com o banco de dados. Isso já aconteceu comigo, então por isso eu tô mostrando aqui como fazer. Eu tive um cenário onde eu tinha que controlar dois bancos de dados em uma mesma transação, que eu usei um outro framework chamado Atomicus. Devo fazer aqui um vídeo sobre isso também. Mas agora eu tenho só esse cenário aqui que atualmente eu vou primeiro criar aqui vou criar o pedido, ponto, criar, passando aqui o produto, a quantidade e o valor. E eu vou retornar aqui o que for criado lá. Então vamos criar lá esse método. Então aqui dentro eu vou criar um pedido. E dentro do pedido eu vou adicionar o produto que eu recebi. Vou adicionar a quantidade. Adicionar o valor do produto. E aqui eu vou calcular o valor total, que vai ser a quantidade vezes o valor. E vou adicionar também o... Eu achei que eu tinha colocado, deixa eu ver, eu acho que eu coloquei, mas eu esqueci de colocar o get set, a data do pedido, né? Coloquei aqui a data do pedido, mas vou adicionar aqui, create. Tá, então agora aqui sim, devo ter lá agora a data, para dar o set na data. Vou colocar o datetime.now. Então, aqui eu adicionei e aqui eu vou retornar o pedido. Não, na verdade eu vou retornar o que for salvo do banco de dados. Tá bom? Então vou usar o pedido repository.save, vou enviar o pedido que eu criei aqui e ele vai ser retornado para o meu endpoint aqui do post. Então aqui eu posso parar. Na verdade eu vou reiniciar aqui a minha aplicação, stop and rerun. E em paralelo a isso eu já vou aqui executar o meu postman. Porque agora, como é um post, eu preciso enviar o dado como, como um post, né? E aqui no browser a gente usa o get. Então vamos lá. Eu acabei optando aqui, em vez de receber o pedido inteiro aqui, eu só recebi os parâmetros. Poderia receber aqui o pedido inteiro como objeto JSON, mas eu acabei usando aqui diferente dessa vez. Então vou aqui criar uma nova requisição HTTP. Então em vez de get é post. Então aqui é HTTP, localhost, 8080 pedidos. E aqui então nos parâmetros eu vou ter aqui o produto. Vou colocar aqui um produto computador. Vou colocar aqui quantidade. Vou colocar dois computadores. O valor, R$ 1.500. Então é isso, né? Então temos aqui o produto, quantidade e valor. E se eu invocar aqui esse endpoint, se eu chamar esse endpoint, teoricamente, olha lá, foi lá e inseriu no banco de dados, já me gerou o ID, fez aqui o cálculo, né, R$ 3.000, colocou aqui a data de hoje,
E se eu for aqui no dbeaver e clicar aqui com o botão direito em cima do pedido e ver dados, eu vou conseguir ver lá o meu pedido criado. Então, o primeiro use case aqui está feito. Então, eu tenho um banco de dados conectado e funcionando. Agora eu preciso fazer o quê? Criar o segundo. Agora sim que vai começar aqui o ponto. Se você olhar aqui no Application Properties, esse é o padrão do Spring Boot. Então eu tenho só um tipo de data source, tenho só um tipo de da configuração de Hibernate JPA, né? Então eu não tenho como fazer um segundo. Então aqui que já começa o ponto aqui que a gente vai ter que ajustar. Eu preciso ter dois. Então eu vou fazer o seguinte. Então imagina que agora eu vou ter um banco de dados de financeiro, que esse banco de dados não vai ser mais não vai ser mais no Postgres, não vai ser em esquema diferente, não vai ser nada, vai ser no MySQL. Então agora eu vou começar a mexer no MySQL. E lá no MySQL eu vou ter um banco de dados chamado financeiro. Então eu já tenho esse banco de dados aqui criado. Então tá. Então a primeira coisa é, vou criar aqui os atributos para o banco de dados do MySQL. Do MySQL eu tenho aqui já algumas coisas configuradas. Então eu vou utilizar esse daqui na URL. Não é mais Postgres, agora é MySQL. Essa é a porta padrão aqui do MySQL, que está aqui configurado no meu computador também. Aqui vai ser o financeiro. Aqui o usuário do meu computador aqui é o root, sem senha, que é tudo local aqui mesmo, que está rodando. É tudo padrão. Então aqui o dialeto, na verdade o dialeto vai ser MySQL Dialect, então vai ser esse daqui o dialeto. O driver class vai ser este daqui, ó, com MySQL. E aqui eu coloquei aqui no lugar errado. Então aqui. Então o driver class vai ser esse e também eu vou usar o update. Então tudo bem, aqui agora ele já começa a dar erro, tá vendo? Porque está duplicado. Então aqui agora a gente vai começar a separar. Aqui no Spring Boot a gente tem uma opção, eu vou criar aqui um pacote agora que vai ser de configuração. Config. Então aqui no Spring Boot a gente tem uma opção aqui de você criar uma classe de propriedade que vai refletir essas propriedades aqui na classe e fica mais fácil de utilizar. Eu vou usar esse padrão aqui. Então aqui a gente tem a opção de criar uma classe, né? Então aqui com o botão direito, Java Class. Então aqui vai ser venda data source property. Então aqui vai ser as propriedades. Vou colocar aqui data source property. Então aqui vai ser as propriedades do de venda. Aí eu preciso fazer o que com essa classe? Preciso anotar ela com @component, que daí o Spring começa a gerenciar, e eu tenho aqui a configuration properties. E aqui eu consigo passar o padrão do início dessa propriedade. Então, por exemplo, aqui eu vou mudar aqui o padrão. Em vez de ser spring.datasource direto, eu vou colocar spring.vendas.datasource. E eu vou fazer isso para os próximos. Pronto, fiz aqui para os próximos. Porém, repare que o data source está só para os 4 primeiros. Os 2 últimos está diferente. Eu vou padronizar. Então, o ideal é você padronizar, né? Então, eu vou padronizar. Porque o Spring ele trabalha um pouquinho diferente. Aqui no nosso caso, vamos padronizar. E eu vou arrancar essa primeira parte aqui. Quer dizer, essa parte aqui do meio. Vou deixar só o Hibernate e Dialect. Então, vou arrancar aqui. Então, beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou arrancar o JPA aqui. E vou deixar assim. E tem uma outra particularidade, que esse ponto aqui, eu teria que criar uma outra classe para o Hibernate config, ou melhor, Hibernate property, para eu conseguir acessar assim. Então, em vez do ponto aqui, eu vou colocar o traço. Aí com isso eu consigo transformar cada campo aqui da propriedade em um atributo da minha
do meu objeto aqui, da minha classe. E aqui eu só preciso colocar o seguinte, colocar aqui, pegar essa parte aqui do início, colocar aqui e pronto. Aqui ele já vai reconhecer. Então tudo que tiver aqui vai virar um atributo aqui, então eu preciso mapear os atributos aqui, então vem aqui private, string, vou mapear todos os atributos aqui. Pronto, mapeei aqui todos os atributos. Então aqui é importante vocês observarem que quando aqui, por exemplo, faltou um atributo aqui que faltou o password. Deixa eu anotar, deixa eu colocar aqui ele. Pronto, coloquei aqui todos os atributos. É importante vocês observarem que assim, aqui, por exemplo, URL, username, password, não tem, é só uma palavra, né? Então não tem nenhum segredo. Agora, quando você tem mais de uma palavra separado por traço, por exemplo, aqui esse próximo aqui tem o traço. Repare que tem o traço. Ele vai virar aqui o camel case, então é só você colocar como camel case e aqui já vai ser identificado. Então aqui eu tenho já criado os padrões para vendas. Se eu vir aqui, então aqui eu vou fazer a mesma coisa para financeiro. Então aqui em vez de vendas, vai vir aqui para financeiro. Deixa eu aqui financeiro. E aqui é só colocar aqui. Aqui removendo também o a mais que ficou, que eu estou tirando. Então pronto, agora eu tenho aqui mapeamento de dois bancos de dados. Claro que ainda não está sendo usado, né? Agora, se eu tentar rodar, o Spring em si não vai funcionar porque não tem mais nenhum mapeado com o padrão do Spring, né? Agora está fora do padrão. Aqui eu poderia criar uma classe chamada Generic Data Source e estender ela, alguma coisa assim, mas eu não vou fazer isso aqui não. Vou fazer Ctrl C, Ctrl V mesmo aqui, porque aqui o nosso intuito aqui é só de teste mesmo, então vamos criar aqui financeiro, Data Source, e beleza, então agora temos aqui as duas propriedades. O próximo passo é eu vou configurar agora a conexão do banco de dados. Vou primeiro configurar o do Postgres. Então vamos lá, clicar com o botão aqui de. Então isso daqui é só para criar o data source, as propriedades. Agora eu vou criar realmente o data source e a forma de conexão. Então aqui eu vou ser financeiro, data source config. Então aqui vai ser a configuração do banco de dados. E aqui eu preciso anotar ele com @configuration. E beleza, aqui agora a primeira coisa que eu preciso fazer é criar aqui um Entity Manager. O que seria esse Entity Manager? Ele é uma local container. Ele vai ser o cara que vai gerenciar as entidades de banco de dados do Hibernate. Então aqui eu posso criar aqui o Financial, não, financeiro Entity Manager. E aqui eu vou criar ele. Eu vou retornar ele. Então, beleza. Então, ele é o que vai gerenciar, né? Mas aí eu preciso passar para ele algumas configurações. Primeira coisa aqui, vamos ver o que ele tem aqui. Entitymanager.set. Aqui a gente tem bastante coisa. O data source aqui seria o inicial, né? Então, vamos colocar o data source. O data source também precisa ser criado, então vamos criar aqui um @bin. Que o data source é a comunicação propriamente dita do banco de dados. Esse daqui vai gerenciar, né, a comunicação. E aqui vai ser a comunicação com o banco de dados. Então, public data source, que vendas
não, é financeiro. Financeiro data source. E como eu vou criar aqui o data source, então vai ser aqui driver. Então, isso daqui vai ser o data source, igual a new. E aqui eu vou dar um return data source. Então aqui dentro eu vou colocar aqui data source.set. Então aqui eu preciso setar, ó, tá vendo? Driver class name, password, URL e username. Eu vou só setar esses daqui, então para isso eu posso aqui usar o AutoWard. E agora eu vou utilizar, né, o que eu criei aqui, o meu data source property. Então, financeiro, data source property. Então agora eu posso utilizar isso daqui que vai vir direto dos arquivos de propriedade. Então é só fazer isso daqui, os get e set. Pronto, aqui coloquei, então já tenho aqui o meu data source. Preciso utilizá-lo aqui. Para utilizá-lo aqui eu vou receber ele como parâmetro. Então aqui eu posso usar o que o arroba qualifier. Vou aqui dar o nome de financeiro data source, porque ele vai ser esse daqui, né? Um data source financeiro data source. E eu posso usá-lo aqui. Aqui, esqueci daqui. Esse aqui tá a mais. Beleza. Agora tá funcionando. Agora no Entity Manager, vamos ver aqui o que temos mais. Packages to Scan. Então, atualmente, né, eu não tenho aqui um pacote. Porque o que é esse Packages to Scan? Ele vai procurar as entidades dentro do pacote que foram definido aqui dentro. Então, aqui no meu caso, vou procurar ele. Vou criar aqui um pacote novo, né? Então vai ser o padrão vai ser esse BR com o inicial vai ser esse aqui. Mas eu vou criar aqui um novo pacote chamado financeiro, que vai conter as minhas tudo relacionado a esse banco de dados. Ou seja, eu vou colocar aqui dentro o deixa eu só criar aqui. Eu vou colocar aqui dentro a minha nota fiscal entity, ou melhor, a nota fiscal. Mas eu não vou deixar ele aqui, vou criar aqui um pacote chamado entity e vou criar aqui um pacote chamado repository. E essa nota fiscal aqui vai ser a minha entidade. E dentro do repository, eu vou criar aqui uma interface nota fiscal repository, que também vai estender JPA repository. Aqui vai ser nota fiscal, que também vai ser um long, que vai ser o ID, vai ser um auto incremental aqui. Então aqui na nota fiscal, eu preciso passar, então ela vai ser um arroba entity, private, long ID, aqui arroba ID, arroba generated value, strategy, generated value, auto, não, identity. Então também vai ser um auto incremental, private, string, número da nota. Então aqui vai ter um número da nota, vai ter vou colocar aqui um valor da nota, double valor.
Nem vou colocar o número da nota, porque é número, é óbvio que é da nota fiscal. Então, eu vou deixar só número, valor. Então, e eu vou colocar aqui o produto. Então, aqui eu vou deixar mais simplificado. Também vou colocar aqui o local date, time, geração, que é a data da geração, né? A data da geração da nota fiscal. Eu vou colocar aqui só isso daqui mesmo, tá? Então, esse daqui eu preciso anotar, né? Com arroba column. Opa, na verdade é column, name, data, geração. Existe uma forma de você deixar como padrão no banco de dados. Tem uma propriedade lá no Application Properties que você consegue fazer diretamente quando for camel case aqui, ele virar snake case lá no banco de dados. Mas eu não lembro agora. Eu vou manter aqui. É bom que vocês conhecem aqui o arroba column. Que ele existe e inclusive ele tem outros atributos, tá? Aqui se você quisesse colocar, por exemplo, se fosse chave, se fosse unique key ou se fosse tivesse um tamanho específico para o banco, para a coluna, alguma coisa assim, é possível fazer aqui também. Mas aqui eu só estou usando o name mesmo. Então, tudo bem, aqui já foi feito. Agora sim, eu tenho aqui, eu vou escanear, né? Eu vou falar para esse meu Entity Manager aqui, o meu gerenciador de entidades, para ele olhar para essa pasta aqui. Então, ele vai reconhecer já. Agora vamos ver o que temos mais aqui para colocar. Nós temos aqui esse Vendor Adapter. Então vamos colocar aqui um Vendor Adapter. Então, no nosso caso aqui, o que é o Vendor aqui, né? Ele é o... Qual que vai ser a implementação do JPA que você vai utilizar. No nosso caso aqui, a gente vai usar o Hibernate. Então vamos colocar aqui como Vendor o Hibernate. Então, em vez de ser JPA Vendor, eu vou colocar aqui Hibernate JPA Vendor. Adapter, desculpa. Então vai ser igual a new. E dentro dele, o que eu tenho que setar aqui? Eu vou setar aqui o banco de dados. Então aqui set database. No meu caso aqui, essa conexão aqui, ela é uma conexão MySQL. Então vou colocar aqui database.mysql. É só isso que eu preciso colocar. Então aqui o próximo passo agora, Entity Manager. .7, o que eu vou colocar aqui a mais? Eu vou colocar aqui agora as propriedades, que são as propriedades lá faltantes, né? Porque eu já usei algumas, mas está faltando ali as do Hibernate. Eu preciso colocar elas aqui. Eu vou usar aqui, eu tenho essa opção aqui, JPA Properties, é uma opção, se criar propriedade, ou você também pode usar esse daqui, Properties Map. Vou usar o Properties Map. Então, Properties Map. Melhor são propriedades. Propriedades. Alt Enter, Create Local. Beleza? Então aqui vai ser String Object. E esse daqui vai ser um igual a new hashmap. E agora eu preciso aqui setar a propriedade. Na verdade, eu vou colocar aqui propriedades. Ponto .put. Aqui o nome da propriedade, eu tenho aqui uma... Aqui o nome da propriedade, eu tenho que colocar o nome da propriedade que o Hibernate vai reconhecer. Eu fiz aqui uma anotação, então eu vou ter essas duas propriedades aqui, ó, que é o hibernate.dialect. Então esse daqui vai ser igual, né? Se você olhar lá no nosso application properties, hibernate.dialect. Inclusive aqui eu esqueci, né, de mudar o ponto por traço. Eu vou mudar aqui. Então esse aqui vai ser igual, ponto com ponto. Mas você vai ver que o outro vai mudar. Então esse daqui é o nome da chave da propriedade e o valor da propriedade eu vou utilizar quem? Vou utilizar lá o meu vendas. Não, é meu financeiro. Financeiro data source property.get dialect. Então vou usar esse daqui e o meu segundo, que é o meu que vai ser esse outro aqui, o DDL alto, vai ser o seguinte, ele vai ser um pouco diferente. Ó, repare que é esse nome aqui, hibernate.dialect.
hbm2ddl.auto. Então esse aqui é diferente. Então, se você não colocar isso daqui, não vai funcionar. Ele não vai auto-criar as tabelas para você. Eu testei aqui, não funciona mesmo não. Usando o outro, né? Usando esse padrão aqui, hibernate.ddl-auto não funciona. Então tem que usar esse daqui, hbm2ddl.auto. E beleza, então aqui a gente já criou a nossa... Deixa eu dar uma... Já criou nosso gerenciador de entidade para o financeiro, criou a conexão com o banco de dados, só falta um ponto aqui, não sei o que é o seguinte, o banco de dados ele trabalha com transações, então você precisa criar um gerenciador de transação. O que é uma transação? No banco de dados você pode fazer ali vários comandos antes de dar o commit, ou seja, você faz ali um update, um insert, você poderia ficar fazendo isso sem commitar, e isso não seria refletido no banco de dados até você dar o commit. E isso daí, aí quando você dá o commit, que aí é a transação em si. Se é uma transação, é isso. Então, a gente precisa criar esse gerenciador de transação também. Senão, você não vai conseguir ter as duas conexões. Com uma conexão só, funcionaria. Eu colocaria todos esses... Mas eu teria que fazer toda essa configuração aqui, sendo que já vem padrão do Spring Boot. Para usar uma conexão só, não vale a pena, no meu ponto de vista. Melhor você usar o padrão do Spring Boot mesmo. Mas como no nosso cenário aqui eu preciso de duas conexões, por isso eu estou criando tudo. Então aqui vai ser public. Na verdade eu coloquei como private daqui. Não, não pode ser private aqui. É public. Public e public. Beleza. Então aqui eu preciso de um Transaction Manager. Então existe aqui um Platform Transaction Manager. Aqui vai ser financeiro Transaction Manager. Então aqui vai ser JPA Transaction Manager, igual a new, JPA Transaction Manager, JPA Transaction Manager, ponto set. Então aqui eu preciso setar, aqui você repare que eu poderia setar o data source, poderia setar algumas outras coisas. Mas como a gente já tem aqui o nosso Entity Manager, então a gente pode utilizar esse nosso Entity Manager. Então aqui eu posso vir Ctrl C dele. Vou aqui, vou injetar aqui a dependência na entrada, então vai aqui Qualifier. Esse qualifier aqui, eu não sei se eu falei, mas qualifier é para você, porque aqui como a gente vai ter mais de um Entity Manager, o Spring aqui, ele usa esse qualifier para ele saber de onde ele vai tirar esse Entity Manager, porque a gente vai ter o financeiro e vai ter o de vendas. Então aqui eu estou falando, usa aqui o financeiro, que é esse daqui de cima. Senão ele poderia se confundir e às vezes não funciona. Eu já peguei algumas versões do Spring Boot que você só usando o nome, pelo nome você já funcionaria. Já peguei algumas versões que às vezes não funciona, então eu acabo colocando um qualifier, mas não é sempre que é necessário, tá? Então, acho que nesse caso aqui nem seria necessário, mas eu acabo usando como padrão. Então vai ser aqui o Entity Manager, vou usar aqui. Vou usar aqui esse local container. E aqui eu vou dar o set no Entity Manager Factory, Financial Entity Manager. Ponto get object. E aqui eu posso dar um return JPA. Basicamente é isso daqui. Para você ter essa conexão aqui corretamente, e no caso a gente vai ter duas, né? Agora, as duas vão ser nesse mesmo padrão, só vai mudar aqui as propriedades, né? Então eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V, mas se você quiser, você pode refatorar o código para ter alguma outra classe base, né? E você estender daquela classe e você só passar aqui se é o Postgres ou se é o MySQL. Você reaproveitaria muito código aqui. Então, no caso aqui, eu tenho já o meu data source, que comunica com o banco de dados, o meu entity manager, que vai gerenciar as entidades que vão ser criadas aqui no Java, né?
que vão representar as tabelas lá no banco de dados. Então, e temos aqui o Transaction Manager que vai gerenciar a transação com o banco de dados. Então, ele vai aqui comitar quando for precisar comunicar lá para o banco de dados, quando for fazer insert, update, ele que vai gerenciar essa transação até o final. Então, já temos os três aqui, falta só agora, né, nesse configuration aqui, eu preciso colocar mais uma anotação que vai ser enable JPA repositories. E dentro dele eu preciso passar 3 parâmetros, base packages, que no caso aqui vai ser o mesmo desse daqui. Então também poderia aqui ser uma constante em algum lugar, né, alguma coisa assim. Mas aqui eu vou só colocar aqui. Opa. Entity Manager Factory, que vai ter o nome desse financeiro Entity Manager. E o terceiro é o pro transação. Então, Transaction, que vai ter o nome do meu financeiro Transaction Manager. Pronto. Agora sim, nós temos aqui uma primeira conexão com o banco de dados. Mas toda essa estrutura aqui eu posso reutilizar no Postgres. Então, eu vou só Ctrl+C, Ctrl+V. Lembrando que daria para refatorar, né? Para não repetir esse código todo. Mas no meu caso aqui eu vou repetir vendas data source. Então eu dei Ctrl+C, Ctrl+V e aqui eu vou mudar. Então repare que agora, atualmente, eu tenho aqui um pacote financeiro, mas eu não tenho um pacote de vendas. O vendas está diretamente aqui na aplicação. Eu vou refatorar a aplicação porque eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um pacote de venda. Aí, assim assim será possível se eu quisesse ter mais um banco de dados, ficaria mais organizado. Então vai ser aqui vendas. Aqui eu vou criar só uma classe só para ele. Acabo usando essa estratégia. Que daí aqui é só eu pegar esse repository, mover aqui para dentro de vendas. E pegar aqui o entity, mover aqui para dentro de vendas. Pronto. Aí eu posso apagar essa classe aqui. Senão depois tem que ficar atualizando. Isso daqui para mim é mais rápido. Então, beleza. Agora sim. Então, eu estou aqui em vendas. Tudo que for financeiro agora eu vou mudar para vendas. 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 Opa, vendas. Ficou venda aqui, venda. Eu vou mudar aqui para deixar como padrão vendas. Pronto. Então, vendas, vendas. Vamos lá, vamos continuar. Tudo que for financeiro agora é vendas. 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 Vou aqui usar o recurso aqui do IntelliJ. Estou vacilando aqui. Em vez de financeiro, vai dar um replace aqui para vendas. Então, tudo que for financeiro, vou mudando aqui para vendas. A princípio, tudo foi alterado. Aqui nos imports também está tudo certinho. Então, beleza. Agora eu tenho as duas conexões funcionando. A gente pode rodar a aplicação, mas eu ainda vou fazer mais uma alteração na aplicação, né? Porque eu não tenho nenhuma tabela. Na verdade, eu tenho uma tabela, né? Aqui em vendas. Desculpa, no financeiro. Em vendas eu já tinha. Que é o nota fiscal. A princípio, ela será criada... deixa eu mudar aqui o nome, né? Name. Nota fiscal.
ela será criada lá no MySQL. Repare que no MySQL atualmente não temos nenhuma tabela. Então vamos rodar aqui a aplicação e ver se as nossas conexões funcionam. A princípio funcionou. Vamos aqui testar se criou aqui a tabela. Não criou a tabela. Vamos ver aqui o que aconteceu. Bom, vamos ver aqui se está funcionando nosso endpoint de pedidos. Está funcionando. A princípio ele não criou a tabela de banco de dados. Vamos ver aqui o que. Vamos debugar para ver o que ele está acontecendo aqui no financeiro config. Eu quero ver o que ele está adicionando aqui nesse Hibernate Auto DDL. Porque se ele não tiver aqui com auto, ele não vai criar realmente. Então vamos ver aqui, vou só passar o mouse em cima. Olha lá, tá vendo? Está nulo. Por algum motivo ele não está reconhecendo, vamos ver aqui. Hibernate. Ah, aqui ó, esse é o problema. Precisa aqui ponto data source. Ponto data source, pronto. Então a princípio esse era o problema. Vamos rodar novamente. Vou rodar com um debug novamente, então vou pausar aqui. Porque o debug eu posso ali ver no breakpoint. Ele precisa estar como update. Se não tiver update, ele não vai conseguir criar, né? Então, vamos ver. Continua nulo. Hibernate Auto DDL. Não sei. É o contrário. DDL Auto. Então vamos mudar aqui, né? Então Hibernate DDL Auto. E vamos apagar o que já estava aqui errado. Então veja que foi um errinho aqui. Para esse aqui tá assim, então provavelmente para o vendas também vai estar. Então vamos aqui no vendas, nos propriedades. Deixa eu dar um, acho que aqui eu vou usar o rename. DDL Auto. Vamos ver aqui que acho que já vai criar já. Já vai alterar aqui os outros, né? DDL Auto, DDL Auto. Beleza, então agora sim, vamos debugar novamente. Eu vou debugar os dois, inclusive, para garantir que tá tudo certinho. Então eu vou colocar dois breakpoints. Já tem um lá no MySQL, agora eu vou colocar um aqui no Postgres. Então essa aula aqui vai ficar mais longa, mas é porque eu estou detalhando bastante aqui para não ficar nenhuma dúvida. Então beleza, ó. Agora tá assim, tá preenchendo corretamente. Então aqui é o do Postgres e o do MySQL. Esse aqui é do Postgres de novo. Espera, eu mudei aqui. Vou botar os dois apontando para vendas. Esqueci aqui de mudar para financeiro. Então, a princípio, ele deve ter criado aqui a tabela errada. Vamos ver. Criou a tabela errada. Vou deletar aqui a tabela. E não deve ter criado nenhuma aqui, né? Não criou, porque estava apontando por errado. Agora sim, eu alterei aqui. Reiniciar. Por isso que é bom debugar, você acabar pegando alguns errinhos aí básicos. Agora sim, financeiro. Apontando pro MySQL. E
o vendas tem que estar apontando para o Postgres. Beleza. Vou até tirar o breakpoint daqui. E vou tirar o breakpoint daqui também. Então agora sim, vamos ver se foi criada a tabela. Finalmente foi criada a tabela. Então agora temos aqui a tabela. Se eu executar aqui o pedidos, está retornando. Agora eu vou fazer aqui um ponto aqui, que é o seguinte. Quando eu gerar o pedido, eu vou gerar já a nota fiscal também. Então aqui vou criar aqui no pedido service. Já vou direto do pedido service aqui. Dar um auto-ward, private, nota fiscal, repository, nota fiscal repository. E aqui eu vou gerar o pedido. Então aqui vai ser o pedido, vai passar a ser esse daqui. Depois vou dar o return no pedido. E após gerar o pedido, eu vou gerar aqui a nota fiscal. Então eu vou criar aqui uma nota fiscal. Nota fiscal, igual a new nota fiscal. Vou aqui na nota fiscal, ponto set. Não criei os get set. Não criei os get set. Então vou criar aqui dos get set, já vou. Pronto, criei os get set. Agora eu posso vir aqui no pedido. Ponto set produto. Produto. Nota fiscal, ponto set. Data da geração. Vou gerar uma nova data. Nota fiscal, ponto set. Número. Vou colocar aqui um new random. Ponto. Next. Int. Vou colocar aqui, concatenar aqui com uma string. NF. Traço. Pronto. Esse vai ser o meu número da nota fiscal. Ponto 7. O valor vai ser o valor total do pedido. Pedido.get valor total. Nota fiscal, ponto 7. O ID vai ser autogerado, né? Então temos aqui data de geração. Tudo aqui está feito. Então essa vai ser a minha nota fiscal. Vou fazer agora. Lembra que eu comentei do DTO? Então agora faz sentido eu ter um DTO. Vou criar aqui um pacote .dto e vou criar aqui um pedido DTO. E dentro desse pedido DTO, vou colocar aqui private pedido. O ideal era ter o pedido DTO, era eu ter aqui os atributos do pedido no pedido DTO e acrescentar só os atributos da nota fiscal. Mas, para ser aqui um pouco mais rápido, vou adicionar o pedido e nota fiscal dentro do pedido DTO. E vou criar os getSet. Pronto. Então aqui eu vou, ao invés de eu retornar o pedido não criar, eu vou retornar o pedido DTO. Vou deixar o listar todos só como pedido mesmo, mas aqui no criar eu vou retornar o DTO. Então DTO.set pedido, pedido e DTO.set nota fiscal, nota fiscal. É que na verdade aqui a nota fiscal também eu preciso gerar o ID dela, então nota fiscal, preciso inserir ela no banco de dados, né? Nota fiscal, ponto save, nota fiscal, e aqui eu vou retornar o DTO. Repare que o mais simples mesmo era ter outra aplicação, né? Você já tiraria algumas. Essa responsabilidade em si poderia ser de outro microserviço. Mas no nosso use case, teria que ser assim. Então, a gente acaba, porque vai ter mais performance, que eu quero garantir que seja feita, às vezes, numa transação só. Tem vários motivos pelo qual, às vezes, pedem para a gente fazer desta forma. Então, nesse nosso use case aqui, eu estou mostrando como fazer dessa forma. Então, beleza. Aqui, em vez de eu listar, eu retornar o pedido, vai ser o pedido DTO. E pronto. Então, agora
eu não vou inserir apenas em uma tabela, eu vou inserir em duas tabelas em bancos de dados diferentes. Então repare que já ficou aqui um pouquinho mais complicado aqui nosso use case, né? Mas agora você vai aprender. Aqui, esse aqui provavelmente vai ser o último, né? Nossa última funcionalidade. Então, beleza, se eu testar aqui o para listar pedidos, ele vai me retornar o pedido em si, mas se eu enviar um pedido para ser criado, repare que agora não temos nenhuma nota fiscal. Vou criar agora, vou enviar aqui o pedido e ó, já retornou aqui um objeto diferente, certo? Antes era só o pedido, agora eu tenho a nota fiscal e o pedido. Então já me gerou aqui nota fiscal junto. Se eu vim aqui na nota fiscal no banco de dados do MySQL, eu tenho uma nota fiscal gerada. Se eu for lá no meu Postgres, eu tenho agora dois pedidos. E um deles pertence à nota fiscal. Poderia ter colocado o código do pedido na nota fiscal, né? Seria algo bem útil, porque você poderia ali linkar um com o outro, mas acabou que eu não coloquei. Porém, o que eu queria mostrar nesse vídeo é isso, né? Como você fazer uma conexão, na verdade, duas conexões com dois bancos de dados diferentes, dois tipos de banco de dados diferentes, utilizando o Spring Boot Hibernate, um JPA, Spring Data. Então, tudo configurado aqui automaticamente. Não é, eu fiz aqui configurações manuais, né? Mas utilizando ali as técnicas aqui do Spring Boot para utilizar o máximo possível do Application Properties. E repare aqui que fica bem mais tranquilo para você agora criar suas tabelas. Se eu fosse criar aqui, poderia aqui criar N entidades que já seriam auto-criadas no banco de dados, só através dessas configurações que eu fiz aqui nessas classes. Então ficaria bem mais interessante. Então por esse vídeo aqui é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que deem um like no vídeo, que se inscrevam no canal, que eu vou trazer aqui vários outros conteúdos. Esse daqui ficou um pouco mais longo, mas eu também vou trazer alguns mais curtos. E, se possível, também comenta aí alguma coisa que dá um engajamento aqui no vídeo. E também, se você quiser, comenta aqui algum vídeo que você gostaria que eu abordasse, que daí eu trago aqui para o canal também. Até mais, tchau.